Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod da Psi. Segunda temporada, né? Essa temporada estamos muito felizes, muito realizada em conquistar mais um sonho e trazer mais saúde em todos os sentidos aqui para vocês. Hoje nós estamos com uma convidada que é muito especial, tem muito conteúdo, tem muita coisa para falar e para compartilhar aqui com a gente. Então, uma vez por mês nós vamos estar aqui, né? Sempre com uma convidada diferente e eu espero que vocês participem. E a gente está fazendo com muito carinho, com muito amor para vocês, tá? Deixa eu falar esse pequeno currículo aqui. Eu acho que ela não dormia à noite, gente. Eu acho que ela virava à noite fazendo coisa aqui, porque não é possível. Gente, ela é mestre em saúde e meio ambiente. Ela é pós-graduada em avaliação psicológica, pós-graduada em psicologia infantil, pós-graduada em habilidades socioemocionais, neurociência e formação docente, pós-graduada em neuropsicopatologia, especialista em terapia cognitivo-comportamental, formação em psicologia jurídica, formação em análise do comportamento, formação em orientação profissional e de carreira, bacharel em psicologia. Ela é psicóloga clínica há mais de 7 anos, atuando aí principalmente com transtornos mentais, né? Ansiedade, depressão. Ninguém tem, né, gente? Ansiedade, depressão, abusos sexuais e violência. Atua muito, né? Ela tem um vasto conhecimento com testes psicológicos, com avaliação psicológica. A gente vai falar muito disso. Acredito que tem muitas dúvidas referente a isso, né? O que é avaliação, como que funciona, para quem serve, né, a questão da avaliação. Ela é prof, né? Ela é prof lá no curso de psicologia aqui da Univille, e atuou por 2 anos como analista e coordenadora de RH. Jesus Cristo. Bem-vinda, Sabrina! Olá, Jaque, tudo bem? Então, olá pessoal também. Quero agradecer imensamente esse convite, é uma honra estar aqui contigo hoje. Imagino que seja muito gratificante poder realizar mais essa meta, mais esse sonho. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, né, por poder participar dessa primeira fase aí do pod gravado e tudo mais da segunda temporada. Uhum. Então, muito obrigada. E vamos lá, então, falar sobre saúde mental, né, e tudo mais. Muito bem. A minha escolha, né, primeiro, porque o pod, eu quero que tenha essa... para a gente conversar. Eu acho que a gente teve já vários bate-papos. Para quem não sabe, eu estudei com a Sabrina e é uma pessoa muito especial, mas além disso, muito capacitada. E quando a gente olha para esse currículo, assim, olhando hoje para a Sabrina lá de trás, talvez para a Sabrina recém-formada, assim, você escutando eu falar tudo isso, Sá, como é que você ouve assim, nossa, sou eu, né? Porque é uma profissional, caramba, muito capacitada, com muitas formações, por isso que até brinquei, né? Será que a Sabrina dorme à noite? Porque é muita coisa. Como é que você escuta tudo isso, Sá? Então, eu acho que estar aqui e falando um pouquinho também, né, da minha trajetória é muito bacana, porque psicologia se tornou não só a minha profissão, mas também um dos amores da minha vida. Mas, por incrível que pareça, quando tu fala assim, formação em tal coisa, mestrado, enfim, né, experiência, é um pouco estranho. Por quê? Porque, na verdade, eu nunca imaginei ser psicóloga. Né? Ao contrário do que as pessoas falam, eu sempre sonhei desde criança, desde adolescência ser psicóloga ou outra profissão. Eu nunca sonhei em ser psicóloga, né? Eu tinha sonhos bem diferentes, assim. Fui fazer fotografia, queria ser perita criminal fotográfica, olha só, né? Uma coisa bem fora, assim, muito diferente. E aí, acabei indo fazer fotografia e acabou não dando muito certo e tal. Sonho, né? De adolescente e tudo mais, a gente sabe como é. E aí eu voltei para São Bento e falei assim, eu vou fazer psicologia. E quando eu comecei a fazer psicologia, eu pensei, nossa, se eu for para fazer psicologia, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E aí foram surgindo várias coisas. E aí quando a gente fala, ouve falar do nosso currículo, parece muito assim, formação em tal coisa. No meu ponto de vista, nem parece que é tantas formações, mas é conhecimento. E eu brinco com você e falo para as outras pessoas que parece que tem muita coisa que eu ainda não sei, acredite. Porque a gente está sempre, né, estudando e se atualizando. Mas também, é claro que remete um orgulho
estar aqui hoje, poder participar desse momento, ser lembrada, você ser mencionada, uma profissional legal, sei lá, como você disse, o termo capacitada, enfim. Então, é muito bacana, porque a gente tem uma história de vida onde alguns planos acontecem como a gente planeja, outros não. Então, claro que é uma questão gratificante, eu tenho orgulho, mas eu ainda penso, e tu me conhece um pouco, né? Quero mais, até onde, né? Então é mais nesse sentido, mas com certeza é muito gratificante poder ouvir, né? Tudo isso. Issa, né, você mergulhou por várias áreas. Como é que, assim, claro, hoje é a profissional que você é e do conhecimento, né? Acho que para quem é teu paciente, cliente, quem já passou por avaliação, sabe da tua competência, aluno, né? Então, eu tenho um enorme orgulho de ter estudado contigo e de ver da profissional que você foi se tornando, e isso é mérito seu. Mas, assim, da profissional que saiu de lá e de hoje você ter toda essa bagagem, assim, você lá atrás se imaginava de como você estaria hoje, Sá? Se eu te disser e não querendo me gabar, Pode falar. Sim, Mas- imaginava. mas isso foi. aí. Não, mas foi um caminho assim. Aonde eu quero chegar? Uma coisa que eu tinha certeza, né? Eu queria fazer mestrado. Isso eu decidi no segundo ano de faculdade, né? Então, eu queria fazer mestrado e queria ser prof. Eu brincava que era o meu sonho ser docente universitária, né? Então, muitas coisas que eu estou vivenciando hoje, sim, foram planejadas. Sim, eu imaginei estar aqui. Outras não. Outras foram acontecendo né, acabou contribuindo muito para a questão profissional. Outras eu me aventurei para experimentar, que eu gosto dessa coisa dinâmica e diferente. Mas eu acho que eu percorri e sempre pensei no caminho que eu tenho mais ou menos hoje. Hoje, talvez eu ainda queria já ter terminado um doutorado, né? Que eu sou um pouquinho. Você me conhece, exigente. Mas, em contrapartida, eu acho que já tá um caminho bem legal, assim. Com certeza. Mas eu me imaginava, sabe? Talvez não com tantas formações, porque a psicologia é muito ampla. E aí a gente consegue trabalhar. Mas, como diz a minha psicóloga, a minha mente é muito dinâmica. Então, eu tenho essa necessidade de trabalhar com várias áreas, várias atividades. Porque, por exemplo, trabalhar só com atendimentos clínicos é muito bacana, eu gosto, mas para mim não é o suficiente, né? Porque eu sou dinâmica, então eu preciso dessas atividades extras e por isso as formações também, né? Então, assim, sim, muito do que eu vivencio hoje, eu planejei e eu imaginei. E não foi fácil, né, Sá? Não, nem um pouco. E um monte de dinheiro investido, né? Porque, cara, viu? Não Sim. vem me dizer que psicoterapia é caro. Sim. Porque acho que essa parte, né? Acho que existe uma ilusão das pessoas, né? Que você atende ali e que você ganha tudo na faculdade. E muito pelo contrário. A gente sabe que na faculdade tem muitas coisas falhas, né? Mas não é esse o assunto. Mas a gente sai muito cru ainda de Sim. lá. Porque, e claro, né, é inexperiente, você está se encontrando, eu imagino que, eu lembro quando saí da faculdade, claro, a gente tem algumas coisas que a gente quer, mas assim, aos pouquinhos, eu gostei disso aqui, gostei disso lá. Então, a gente vai criando o caminho e vai afunilando em si. Sim. E não é fácil passar por tudo isso né, e a tua experiência e tá onde você tá, então. Sim, eu acho que quando você define, independente da profissão para sua vida, primeiro a gente tem um outro conceito agora, né? Eu trabalho com orientação profissional de carreira, que a profissão não é mais para a vida. Ela pode ser temporária e você modificar e tudo bem. Mas quando você toma uma decisão profissional... Mas é mais difícil, sabe? Mas você toma uma decisão profissional, você tá também abdicando de outras coisas, obviamente. Com certeza. Né? Seja ela a primeira decisão profissional, seja uma transição de carreira e por aí vai. Mas em contrapartida, qualquer profissional sabe que muitas vezes para chegar em algum lugar, para ter ali, não sei se é o reconhecimento profissional, mas adquirir um conhecimento bacana, sólido, você vai ter que abdicar,
né? Vai ter alguns sacrifícios e algumas coisas no meio do caminho. É claro, né? A gente sempre fala de saúde mental e aí a gente vai equiparando naquele momento, tentando equilibrar a prioridade à saúde mental, obviamente, né? Mas sim, a gente percorre um caminho árduo. Deixa eu te perguntar, você falou da orientação profissional, existe pessoas, né, que te procuram, que talvez que tenham, né, já lá no né, sei lá, a profissão ganha e tudo mais, e às vezes até questão financeira já organizada e que buscam essa orientação e mudam realmente de profissão? Então, aqui no nosso município é ainda relativamente pequeno, né? Mas sim, existe a transição de carreira, obviamente, né? Falando um pouquinho de orientação profissional, a gente não vai ter só a orientação para quem está ali fazendo o vestibular, por exemplo, né? A gente vai trabalhar com a transição de carreira, existe orientação profissional para quem está se aposentando, existe orientação profissional para a questão de escolha e mentoria, né? Ou seja, um direcionamento dentro da profissão, mas almejando outras coisas. Como é que é para quem está se aposentando? Eu acho que é uma dúvida, né? Vou fazer a orientação. Para que faz, sabe? Então, é uma vida toda trabalhando, né? Independente, algumas pessoas no mesmo local, enfim, na mesma empresa, e algumas outras com modificações. E essa orientação para a aposentadoria, ela é mais voltada para a questão de mercado, você vai selecionando muito mais o que te dá prazer, fazendo essas escolhas, equilibrando ali a questão estável financeira e tudo mais, mas a gente trabalha muito as escolhas profissionais que estão relacionadas à questão prazerosa e também abdicar e fazer uma rotina para desacelerar e me preparar para que eu consiga continuar no mercado de trabalho, mas que eu consiga uma flexibilidade, uma autonomia e não fique dependente mais do meu trabalho em si. Porque tem várias pessoas que se aposentam e não conseguem parar de trabalhar, né? É por isso que eu perguntei, porque é muito comum as pessoas né, se aposentam, e aí dá aquela inquietação, porque o trabalho foi o centro, muitas vezes, né? A gente fala muito do equilíbrio dos pratos, né, os pilares ali que a gente chama de que eu tenho que equilibrar na vida justamente para não acontecer isso. Acho que hoje tem um movimento diferente, né? Mas talvez os nossos pais, avós, era uma coisa assim que o trabalhar era o central, né? E quem não trabalhasse tinha uma visão não tão positiva, digamos assim. E quem se via ainda, né? Pessoas que se aposentavam talvez mais cedo ou que ainda tinha... né, estavam saudáveis ainda para o trabalho ou coisa assim, e o trabalho não é uma coisa ruim e pode ser algo muito gostoso, e a orientação profissional traz isso, dá uma crise, né, dá um vazio muito grande, e a pessoa pode até adoecer, né? Sim, né, mentalmente e fisiologicamente. Então, assim, é bem bacana, porque as pessoas não sabem que tem essa possibilidade. E aí, muitas vezes, elas entram na aposentadoria e acabam trabalhando com medo de como vai ser. E a gente consegue fazer esse planejamento, fazer um plano de ação para essa questão de mercado de trabalho, desaceleração, né, e tudo mais da rotina também que ela tem. Então, é bem bacana. Já a transição de carreira que a gente falava, aqui a gente não tem tanta procura, né? Eu confesso que aqui no município eu devo ter feito umas 3 e umas 2 online. Hoje ainda a procura é muito mais por aqueles jovens que estão no terceiro ano, buscando aí uma orientação profissional e de carreira, né, para vestibular, para mercado de trabalho e por aí vai. Legal. E eu acho que é mais difícil também, né? Sim. Eu atendo, né, quando eu atendo os jovens, principalmente, hoje eu não faço mais orientação profissional, mas se tivesse eu acho que você concorda comigo, talvez eu não gosto da palavra conselho, né, mas um direcionamento, é porque os pais às vezes ficam tão preocupados com os adolescentes já ir direto para a faculdade e se esquecem muitas vezes de certeza, talvez nunca vai ter 100% de certeza, mas estar pelo menos seguro ou investir numa orientação profissional, porque vai para levar para a vida, né? Sim. Pode ser que tenha essa transição depois, mas é muito mais difícil. Eu vejo hoje, né? Claro, você é realizado na tua profissão, eu também sou, né? Graças a Deus aí. Mas, assim, depois de você já estar, eu imagino que mesmo a pessoa lá que está triste ou frustrada, e isso a gente vê no consultório também, de você fazer essa transição é muito mais difícil. Sim.
E assim, a gente sabe que quando, né, vou fazer a escolha da transição, também eu vou abdicar de coisas que eu já conquistei, por exemplo. Seja material, seja bem-estar. Mudança de estilo de vida, Sim, sim. E né? o movimento de mudança geral. Porque eu vou começar a pensar diferente, eu vou agir diferente, meu comportamento vai ser diferente. Talvez a área que eu vou entrar vai ser pessoas diferentes que eu não estou acostumada a conviver e por aí vai. Então, não é Vai do fácil. começo de novo, né? Sim. E o começo é. Eu brinco que o começo é difícil, mas a gente não retorna do zero, né? Então, assim, a pessoa tem que estar muito disposta e também querer a nova área, se ela já souber, né, o que ela quer, estar disposto e querer muito para acontecer. É claro, às vezes a gente faz o processo e a pessoa não muda, mas faz parte, né? Pelo menos ela teve o movimento de procurar e tentar pensar como seria a minha vida, sei lá. Hoje eu trabalho numa empresa, sou de RH e agora eu quero abrir alguma coisa gastronômica. Como seria? O que eu, né, precisaria fazer? É isso que a gente vai trabalhando. E vem muito a calhar com saúde mental, porque é frustrações, é a mudança, é o suporte familiar, suporte social e por aí vai. E essa mudança, ela necessita de coragem, né, Sá? Porque é tanto você, essa pessoa, ela tem a família ao seu redor, aí tem os julgamentos, e ela mesma muitas vezes se Sim. questiona, insegurança, e é difícil mesmo, né? É um processo. Eu não diria só coragem, mas também de iniciativa, né? Quantas, em psicoterapia mesmo, quantas pessoas me falam, os adultos, ai, eu tô trabalhando tanto tempo em tal coisa, eu sempre sonhei em abrir meu próprio negócio. Vários, vários e vários. Então, essa iniciativa, eu brinco, essa iniciativa inicial ali, esse pontapé inicial é muito difícil. Então, além de coragem, eu conseguir fazer, né, ter essa iniciativa. E o nosso cérebro também não gosta. E vai mudar, né? Se adaptar tudo de Ele novo. gosta de ali, tudo confortável, Já sabe como é que funciona. funciona. É difícil mesmo. Mas também eu acho que é importante ressaltar, né, Sá, porque isso, você ficar numa profissão, num trabalho, né, num lugar. Talvez, né? Às vezes muda de local ou acaba empreendendo e muda de ares. Eu acho que, né? Essa mudança, ela traz, com certeza, um movimento difícil e de início, né? Porque você vai contra até o que o teu cérebro está falando, pedindo para você ficar ali quietinho, mas, nossa, o retorno que traz depois, né? De você estar vivendo aquilo que você... Que é, né, o seu caso, né, toda essa caminhada, com certeza não foi fácil, mas hoje, no momento né, que você olha para trás a tua caminhada, é muito gratificante, acho que... Sim, é muito gratificante, mas ao mesmo tempo, como eu falei antes, né? A gente abre mão de muitas coisas. Com certeza. E aí também. Tem que pesar também, né, Sá? Sim. E aí a gente olha, que legal esse currículo cheio de coisa, né? Eu brinco quando eu palestro, as pessoas vão me anunciar, aí elas falam assim, fora mais as 3 páginas de currículo, eu vou falar só isso, elas brincam. E aí... Eu falei as 3 páginas, né? Acho que faltou algumas coisas aqui. Mas é no sentido, assim, caminhar também para que a gente consiga contribuir, né? Para que a gente consiga oferecer o melhor para as pessoas, né? O melhor serviço, o melhor... Que seja psicoterapia, orientação profissional, avaliação psicológica, enfim, né? Então, é claro, quando você entra, no meu ponto de vista, em uma profissão, uma área, você precisa, né, se dedicar. E eu sou assim, né? Mas eu acho que todo profissional deveria, né, Sá? Eu não sei, é complicado. Desculpa, gente, mas assim, ó, profissional, eu acho que falo em todas as áreas, né? Profissional que não se atualiza, profissional que não busca, não tem porquê. A gente vê, todo dia tem uma pesquisa nova, tem uma novidade. E se você está... Principalmente a gente que está trabalhando com... Eu acho que a gente trabalha com o que é mais de precioso. Desculpa aí, né? Sim. Mas a saúde mental, ela é muito preciosa, porque se a gente não tiver saúde mental, ferrou. Não dá, tem. né? O resto não faz mais sentido. Então, claro que nunca saberemos de tudo, isso é impossível, mas você está buscando o melhor para o né, seu cliente, paciente, enfim, eu acho que isso, nossa, é algo até que teria que estar lá dentro da profissão, da questão...
É uma coisa que eu sempre falo, né? Em sala de aula, sabe, Jaque? Para os meus alunos. Independente da área da psicologia que você vai atuar, a psicologia atua com pessoas. E, claro, vamos trabalhar saúde mental de várias formas e tudo mais. Mas em cada pessoa que você atende, ou você escuta, ou você orienta, atrás daquela pessoa existe uma vida. E quando a gente trabalha com vida, não é qualquer coisa que serve. Não é qualquer coisa que dá para fazer, entende? E aí eu acho que eu sempre pensei muito nisso. Se eu puder e eu quero e eu posso, eu vou tentar oferecer o meu melhor, porque não é qualquer atendimento. Né? Existe uma pessoa que está ali se abrindo comigo em sofrimento, buscando, né? Ou na avaliação buscando uma resposta, né? Tá procurando ali o auxílio. Então, ela tá vulnerável. E aí eu preciso dar o meu melhor, né? Não seria justo comigo, mas muito menos com ela. E o impacto que a gente pode causar, né? Positivamente ou negativamente. Sim. Então, é uma responsabilidade Muito grande. muito grande. Acho que a gente valorizar a cada vida que tá ali. Sim. E por isso, né? Eu já levantei essa... Eu sempre bato na tecla da quantidade de pessoas que a gente atende. E, claro, cada um tem um limite, mas é importante a gente conhecer esse nosso limite com respeito ao último cliente que vem, né, Sá? Porque senão a gente precisa estar inteira ali para cada cliente e dar o nosso melhor. Muito bem. Sá, como curiosidade, assim, você já há mais de 7 anos, você já fez diversas coisas e, enfim... Qual que é, assim, o teu caso clínico, assim, vamos dizer, que te surpreendeu mais positivamente, que você, que a história, assim, que, sei lá, você catou lá do fundo e que realmente foi... Claro que não dá para medir, né, cada um tem a sua, mas, assim, que para você talvez mais marcou, você lembra? Positivamente. Vamos negativamente, vamos deixar quieto. Positivamente, você suspeita falar, mas eu não tenho um caso assim, nossa, que legal, que honra fazer parte desse processo. O que me move, sabe, já que assim, hoje eu atendo muitos casos de adolescentes com TEA, né, transtorno do espectro autista, aonde muitos deles, por muito tempo na infância, sofreram muitas coisas. Desde a questão do bullying, da dificuldade dos pais saberem como lidar, da negligência em escolas, da negligência na própria família, às vezes, né? E aí, você conseguir contribuir para uma qualidade de vida para um adolescente é sobrenatural, assim, né? Ou seja... sei lá, adolescentes que nunca falavam com ninguém, não conseguiam interagir com ninguém, não conseguiam ter autonomia, sabe? E aí eles começam a me mandar, fiz amizade, fui numa festa de 15 anos, ei, olha o brownie que eu fiz esse final de semana, nossa, foi a primeira vez que eu fui no mercado fazer compra sozinho. Pode parecer muito pequeno para quem ouve, mas a gente saiu lá, sabe, que não conseguia sair na rua sozinho, entende? Então, esses casos eu tenho um amor, assim, muito grande, porque é uma batalha diária pela condicionalidade, a gente sabe, não vamos romantizar aqui. E assim, todo dia, toda semana é um desafio, mas ao mesmo tempo é muito gratificante ver o desenvolvimento deles. E assim, poder contribuir, porque esses adolescentes estão se tornando adultos, né? E aí, como é que vai ser? E poder contribuir para essa vida adulta. Então, eu tenho vários casos, assim, nesse sentido do TEA, que eu me orgulho muito e fico até emocionada em pensar aqui, em lembrar. Mas é claro, assim, eu recebo muitos casos, por exemplo, de transtorno de ansiedade e de questão de abuso sexual. Muitos casos. E quando, por exemplo, pessoas, né, que sofreram, que é um trauma, a gente sabe, o abuso, né? Conseguem se desprender da dependência emocional, conseguem elaborar esse trauma, ver de outra forma e conseguem, por exemplo, entrar em novos relacionamentos, conseguem conquistar autonomia e independência, também é muito gratificante e satisfatório, né? Porque a gente está contribuindo para a vida dessa pessoa. Então, antes, quando eu comecei, né, depois de formada ali, eu brincava que eu queria transformar vidas. Esse era o meu lema. E depois, quando a gente vai se aprofundando, vai estudando, opa, não é bem assim, né? Vamos lá, eu acho que o transformar
ele é além, assim, do que a gente faz. É mais modificar e ressignificar. Mas, claro, a gente recém-formado, a gente quer mudar o mundo, a gente quer, Tem né? esse desejo, Enfim, né? Essa... mas hoje eu vejo que o mais legal de vários casos que eu já atendi, e não faço ideia de quantos, é poder contribuir com esses ganhos específicos, entende? E ver a felicidade deles contando assim: ei, eu consegui fazer isso. Cara, eu consegui ir lá e pedir pra menina ficar comigo, entende? Assim, é umas coisas muito Porque é legais. adolescente, claro. Ou até um adulto mesmo conteia. Ah, eu consegui ir na festa da empresa e eu consegui ficar 1 hora, sendo que nunca foi por 5 anos. Entende? E para o pessoal entender, assim, quais que são... por exemplo, ali você está trabalhando agora mais com adolescentes. Isso. Mas, assim, que sinais que, por exemplo, assim, os pais... até porque hoje eu acredito que está muito mais falado e tudo mais. Mas, assim, quando que esses pais... Acho que foi até uma das perguntas que mandaram. Mas depois eu vejo ali certinho. Mas que os pais devem se preocupar. E talvez buscar um profissional. Pela questão do E autismo? que profissional que busca? Pela questão do autismo. Então, a gente tem que tomar um cuidado, né? Por quê? A Sabrina fala de autismo, né? Mas, enfim, a gente tem, né, visto uma prevalência muito grande de casos aonde a gente fala assim, nossa, eu escuto algumas coisas, umas barbáries assim, ai, tá virando modinha agora autismo. Não, gente, não está virando modinha, né? Autismo... Talvez está sendo mais falado, né, Sá? Autismo tem mais... existe desde 1943, né? Nem nós não éramos nascidas. Mas, em contrapartida, era visto de uma outra forma. Mas o que eu percebo hoje? Tem ainda uma ênfase muito grande já aqui na questão dos sinais e questão de conteúdo, informação, né? Enfim, cursos, né? Essas coisas, atendimentos voltados para a infância, ou primeira infância, que a gente vai falar ali, né? Os bebezinhos e tudo mais. A gente sabe que a gente vai comparar ali a questão do desenvolvimento típico, né? E aí a gente vai perceber a criança de uma outra forma, porque a criança está desenvolvendo, então, opa, não falou, opa, não está interagindo, fica um pouco mais escrachado. Mas existe o diagnóstico tardio, né? Que é uma questão da avaliação psicológica, aonde muitas crianças passaram por várias dificuldades, condicionalidades, enfim, que a gente já comentou aqui, e aí foi tratado como timidez, foi tratado como ansiedade social, foi tratado como qualquer outra coisa, estranho, doido, louco, porque eu já escutei isso em consultório, né? Internações psiquiátricas. E aí a gente vai se deparar com a questão do transtorno do espectro autista. Então, na adolescência, a gente pode perceber, e hoje a gente não pode mensurar, porque como é um espectro, eu sempre brinco, arco-íris, cada um vai ser de uma forma, mas a gente vai sempre, né, olhar essa questão ali na questão social, das dificuldades, da interação, de conseguir ter um diálogo, de iniciar um diálogo, de manter diálogos, da autonomia, dessa dependência de outras pessoas, dos comportamentos repetitivos, aonde eu estou sempre acostumado com uma rotina, e não é a nossa rotina do dia a dia do planner. Eu tomo café com a xícara aqui, eu só como o pão, a seletividade alimentar, enfim, e daqui a pouco eu vou modificar, eu vou viajar e me causa prejuízos. Então, tem várias questões que muitas vezes foram confundidas com timidez, com birra, com a questão de, é dramático. E não, e eram particularidades na questão do transtorno do espectro autista, e esses adolescentes acabaram passando. Só que o que aconteceu? Chegou numa fase, na adolescência, que a gente tem essa necessidade de socializar para desenvolver muito mais. E aí não consegue socializar, né? Às vezes acaba sendo excluído ou se exclui, porque não sabe como socializar. E aí, essa questão de estar mais isolado, estar mais fechado, aquele adolescente que, né, prefere não participar de várias atividades, ou aquele adolescente que tem aquele comportamento repetitivo sempre da mesma forma, e quando sai 0,5, né, do que ele faz, ele entra em crise.
isso é real. São pequenos sinais. Hoje eu não conseguiria descrever para você os sinais específicos, né, de um adolescente com TEA, porque é tanta individualidade, mas principalmente essa questão social, de comunicação, de interação, que vai pegar mais na adolescência. De relacionamentos, de não conseguir ter reciprocidade, perceber a emoção do outro, perceber a sua emoção. Ainda tem alguns autistas ali que têm essa dificuldade de levar o pé da letra, né? Onde o amigo faz uma piada na brincadeira, ele não entende, e aí ele não consegue socializar. Tem alguns gostos peculiares, onde, por exemplo, eu atendo adolescentes que os meninos amam futebol, torcem para XY time, e ele odeia. E aí, do que ele fala? Nessa fase de 15, 16. Eles falam de futebol, eles treinam futebol e o menino não joga, ele não gosta, ele não torce. E aí? Entende? Não é qualquer coisa, né? Vai causar um prejuízo e vem causando um prejuízo. Só que muitas vezes acabou não diagnosticando ou sendo diagnosticado de uma forma errada ou confundindo até muitas vezes com a timidez. No sentido de, ele é diferente, ele é assim. Sim. Claro que existem as diferenças, mas é um caso... O que a gente tem que ficar só atento... por exemplo, né, existe um adolescente lá na família que tem várias sintomáticas que lembram a questão do autismo. E aí, de repente, tem um priminho com 3 anos que foi diagnosticado com autismo, independente do nível de suporte. Opa! Autismo hoje não tem a causalidade comprovada ainda, mas já existem estudos de 70%, 85%, 89% genética. Se tem alguém na família que já foi diagnosticado precocemente, já é um sinal de alerta que alguma coisa nessa família pode estar acontecendo. Pode. E aí que entra a avaliação. Né? Então, assim, o meu filho é tímido, ele tem essa dificuldade de socializar, de interagir, né? Passou por muitas dificuldades, diferente de bullying, né? Não dá para confundir ali, que às vezes acaba se isolando porque sofre bullying, enfim. Sim. Mas tem essas peculiaridades. E aí surgiu um diagnóstico mais precoce, leva para avaliação. Pelo menos para entender, porque muitas vezes esse adolescente ele está em sofrimento. Ele se percebe diferente e ele não sabe por quê. Ele quer fazer, mas ele não consegue. Muitos adolescentes chegam para mim, Sabrina, eu quero falar com os meus amigos, mas eu não sei o que falar. Eu não sei como começar. Eu não sei mais o que falar quando eles falam do filme que eu já comentei. O que eu falo agora? Entende? Para nós é pequeno, mas para eles é muito intenso. E é um sofrimento, sim, né, Sá? Sim. É um sofrimento. Sá, você falou da avaliação. Se você puder falar um pouquinho mais, assim, que profissional que busca? Como é que funciona a avaliação? Porque, assim, claro, ali mesmo do bullying, coisa assim, na dúvida, busca... Sim, né, dá para avaliar também. O profissional, porque tem sofrimento. Onde tem sofrimento, acho que tem recurso para isso, e a psicoterapia está lá, né? Para ajudar, porque a adolescência ela, dita normal, já é complicada, ela é complexa. Então, se com o autismo, eu imagino que as coisas, o sofrimento, ele... Tá, mas eu quero que você fale da avaliação. Deixa eu puxar para cá. Certo, então vamos começar do início, né? Avaliação é um tema bem polêmico, né, Jaque? Então, é um tema bem polêmico desde quando a gente fazia faculdade. Talvez você não lembre porque, né, não é muito o teu nicho hoje de trabalho, mas o meu é. E eu lembro de coisas faladas naquela época, né? Então, o que é a avaliação psicológica? A avaliação psicológica, hoje, ela vai ser um processo. Eu brinco com os alunos que é o todo, eles sempre falam isso. E aí, ele é um processo, mas ele não é um processo para diagnóstico. Ele é um processo para conseguir contribuir para a vida das pessoas, né? Como? Por quê? A avaliação, ela pode ser formada tanto com testes psicológicos, obviamente, quanto só com uma entrevista. Mas, vamos lá, voltando do início. Avaliação psicológica. Quem faz avaliação psicológica? Psicólogo, né? Não outros profissionais que a gente tem por aí. Então, quem faz avaliação psicológica é psicólogo. Aí existe, claro, neuropsicológica, psicopedagógica, mas são outros tipos de profissionais, né? A avaliação psicológica, ela vai avaliar fenômenos psicológicos, funções cognitivas, né? Às vezes habilidades, depende muito da demanda, do que a pessoa está buscando.
Hoje, a gente pode dividir aí, por exemplo, algumas áreas. Na avaliação psicológica clínica, chamada também de psicodiagnóstico, que a gente estudava lá atrás na faculdade, esse termo ele é usado ainda, principalmente em concursos e tudo mais, mas não tanto para o dia a dia. Então, a gente fala mais avaliação psicológica clínica, onde a gente consegue avaliar a questão, por exemplo, de transtornos mentais, ansiedade, depressão, transtornos de personalidade, por aí vai. Já a questão ali de diagnósticos, existe uma procura, querendo ou não, desses casos de transtornos do neurodesenvolvimento, que seria o quê? TEA, transtorno do espectro autista, TDAH, né? E por aí vai. Por quê? Porque hoje se fala muito, né? E também tem muito autodiagnóstico, porque os sintomas estão ali, com livre acesso e fácil acesso. E aí as pessoas começam a se autodiagnosticar e elas procuram avaliação para ter certeza. Pode falar. Eu acho, até a gente estava falando esses dias no consultório e existe, eu acredito que hoje, talvez, para a psicologia, é um dos momentos onde a gente está mais feliz na profissão, vamos dizer assim, né? Onde as pessoas, elas... Hoje, talvez as pessoas não têm tanta vergonha, alguns ainda têm, mas, por exemplo, assim, né? Eu vejo os meus clientes me marcam, postam e existe até um orgulho, né? Eu faço psicoterapia. E nós, psicólogos, eu acho que dá esse orgulho. Eu lembro que na faculdade, eu acho que era o nosso querido João Ângelo que ele falava assim, né? A psicologia é a profissão do futuro e realmente eu acho que é o nosso presente hoje, porque é falado muito mais em saúde mental. Porém, entra essa questão, né, eu acho que quando falam na modinha, é porque a pessoa, ela escuta esses sintomas, talvez quem está nos assistindo, quem está ouvindo, vai lá no senhor Google, e não é... Porque se fosse só olhar no Google e olhar os sintomas e bateu ali, não precisaríamos de psicólogos, né? Não é tão fácil assim o diagnóstico, né, Sá? Tem diagnóstico... Aqui a gente está falando do autismo, né? Mas tem a bipolaridade, né? Que são anos que... não é tão simples para fazer um diagnóstico e é muito sério, né? Sim, transtornos de humor de modo geral, né? Bipolaridade, ansiedade, a questão de personalidade, border, né? E por aí é muito específico, né? Então, a avaliação, ela vem contribuir como? Não com um diagnóstico, né? Porque quem realmente faz a avaliação eticamente, profissionalmente, ela não vai pensar no laudo final. Ela vai pensar em como ela vai estar contribuindo para aquela pessoa. Isso mesmo. E isso eu falo muito, né? Nas aulas de avaliação, por exemplo, assim, ok, vamos ver o que precisa ser avaliado, qual é a demanda, mas não é simplesmente aplicar um monte de teste, né? E vamos lá. E daí no final tem o laudo, ó, então tá, Jaque, então você tem isso e boa sorte, tá bom? E é isso. Não, gente. O que eu faço com isso? O que quer dizer isso? Quem eu procuro? Qual que é o primeiro caminho? Esse é o nosso papel. Isso está até no nosso código de ética, né? De orientar. Então, uma avaliação bem completa e profissional, ela é feita dessa forma, né? Ela é aplicado o que é necessário. Cada profissional vai aplicar teste, alguns vão trabalhar só com entrevista, alguns observação comportamental, depende muito a questão do profissional. Hoje a gente não tem uma via de regra. O que a nossa resolução, como diz meus alunos, eu não durmo com essa resolução, né, debaixo do braço, mas enfim, vai falar que a gente tem que usar um meio científico, ou a entrevista, ou o teste psicológico, ou observação. Tem que ter um desses meios. Mas a partir disso, cada profissional tem a liberdade de qual teste, qual instrumento, qual metodologia vai usar. E pensando na avaliação do contexto clínico, muitas pessoas procuram dizendo assim, Sabrina, não sei mais o que fazer, estou em crise, tenho insônia, tenho um monte de coisa. Será que é transtorno de ansiedade? Isso já se encaixa na avaliação psicológica. Se a gente for parar para pensar, todo psicólogo que faz psicoterapia faz um tipo de avaliação, não tem como. Sim. Não tem como você começar a atender sem fazer, não tem. Sim, porque cada cliente, e eu acho que talvez isso é novo para o pessoal também, cada cliente é único, porque a ansiedade todo mundo, né, basicamente todo mundo tem, vem com alguma demanda de ansiedade. E para cada cliente, a gente precisa olhar esse cliente de forma ampla, né? E eu acho que é isso que você está querendo trazer, né? Essa de a avaliação, ela acaba, né, uma ferramenta, mas que a gente precisa se preocupar com o todo, né? Sim. Com o estilo de vida, com a família, com onde mora, com diversas questões. Escola que graduação. influenciam,
né, o histórico, como é que são esses pais, como Sim, é que é esse marido, se tem filhos. Então, assim, são diversas questões para daí vir esse processo da psicoterapia. E vai ser diferente, né? E no final, já que eu nem sempre vou ter um diagnóstico, né? No Sim. final, eu vou ter, às vezes, um resultado. Né? Às vezes muitas vezes é para descarte, porque a pessoa, né, vem ali, tá agoniada e tal, buscando, meu Deus, eu tô agindo assim, não sei o que fazer e tal. Aí procura avaliação e a gente vê assim, não, olha, se trata, né, de alguma sintomatologia de ansiedade, mas não característica de um transtorno. Recomendo psicoterapia e tal, e tá tudo certo. Mas para ela, nossa, que alívio, achei que poderia ter algo mais sério. Ou se não esses específicos, né, do TEA, do TDAH, que hoje está muito comum, tanto em adolescente quanto adulto, estarem procurando. Mas a avaliação, ela vem para contribuir e não para rotular. Só que a diferença é como o profissional trata e usa, e também como a sociedade vê. Porque, assim, eu já tive nos dois lados, assim. Então, vamos pensar. Muitas vezes as pessoas não sabem porque elas agem de tal forma, tem agonia, tem sofrimento, elas estão buscando algo, mas não é uma desculpa, eu ajo assim porque eu tenho tal coisa. Não, é para mim entender assim, não, eu funciono, eu sou dessa forma, é por isso. É claro que tem aqueles, não, é que eu sou autista, e aí eu faço isso. É porque eu tenho TDAH, e daí eu faço isso. Sim, tem os dois lados. Mas o real sentido da avaliação é para contribuir. Porque a partir daquele resultado, que tipo de terapia eu procuro? Quem eu procuro? Como que eu posso fazer, entende? E aí é uma qualidade de vida muito diferente. Eu vou dar um exemplo bem rápido. Uma pessoa que tem TDAH, ela vai ter um tipo de psicoterapia clínica. Porque se eu começar a trabalhar que ela fique pensando muito, que ela faça raciocínios sozinhas, né? Eu trabalho com a cognitivo comportamental. Eu aplico muito questionamento socrático, que é um questionamento para ela pensar na vida dela. Não vai funcionar, porque a cabeça dela tá mil, pensando várias coisas, ela não consegue se concentrar. Aí ou eu uso um recurso de escrita, alguma técnica para auxiliar, ou eu preciso usar outra forma de acessar isso. Então, esse resultado da avaliação vem contribuir para um estilo de psicoterapia, por exemplo. Ou um estilo de vida até mesmo. Isso mesmo. É o que, o que eu coloquei no sentido de que vão se usar. Sim. E existem diversas ferramentas, né? Que bom que existem. Porque a gente precisa olhar para esse cliente com os olhos, né, humanos. Sim. Né? Essa parte de que não, né, eu preciso olhar para a realidade dessa pessoa e o que ela consegue fazer. Né? E assim, não pensar o que ela vai fazer simplesmente com aquele papel, né? Porque eu recebo muito em consultório assim, fiz avaliação com fulano, beltrano e tá procurando a terceira avaliação. Calma, peraí. Vamos lá. Pera, o que tá acontecendo, né? Não, me entregaram isso daqui, tu vai ver lá, né? 12 páginas de laudo. E aí, mas eu não entendi nada, eu não sei o que quer dizer esse termo. Então, assim, como assim? Não, eu preciso sentar, eu preciso ler, eu preciso explicar. Nós somos os técnicos, mas a gente sabe quem a gente atende, sendo, né, psicoterapia, avaliação psicológica, é senso comum, é uma linguagem mais informal. Esse é um dos objetivos do POD. Então a gente tem que desmistificar e deixar né, acho que a gente poder explicar. Isso, Sá, dentro do consultório dos meus clientes, isso é comum as pessoas, principalmente quem já veio de outro psicólogo, de entender, eu gosto de desenhar, não desenhar literalmente, mas assim, de como que vai acontecer esse processo, né? E assim, eu gosto de ser o mais sincera possível dentro daquilo que vai acontecer e que pode acontecer e que não pode, às vezes, né, vai demorar e vai dentro da realidade daquele cliente, porque a pessoa tem, né, muitas de nós, né, do ser humano, ele precisa visualizar. E aí até, né, dá aquela baixada na ansiedade, dá aquela baixada, né, torna né, a psicoterapia muito mais esperançosa, muito mais... Porque, eu ia lá, então, falando, não é uma crítica, né, cada psicólogo vai ter a sua forma de trabalhar, mas às vezes até... Porque para o psicólogo... já sabe o que vai fazer, já sabe que, né, o trabalho em si. Mas para a pessoa que está vindo, nossa, às vezes ela tá apavorada, né? Quantos que, assim, eu tenho que, né, acalmar primeiro, porque tá em pânico ali. Porque eu tô aqui,
né? Eu vim contar os meus problemas, porque ninguém vem contar as coisas boas pro psicólogo. E aí você é um estranho na minha frente. E é muito difícil isso, claro que é. Então, se o psicólogo ele acaba colocando esse espaço, né? Então, recebi o diagnóstico, tá? E aí? Tá, gente, o que eu faço com isso? Isso é grave? Isso, né? Eu acho que isso é muito importante, o psicólogo, né? Todos nós colocarmos de forma mais simples. O suporte, né, Jaque? Porque assim, ok, tem um diagnóstico lá, um transtorno, enfim, não é o caso, isso não vai definir a pessoa. Isso vai fazer parte da vida dela, mas Isso não é mesmo. ela, né? Mas a partir disso, né, tem um diagnóstico lá. Mas a gente também falar que a tua vida não acaba aqui. Com certeza. E é muito difícil. Na verdade, é para ajudar, né? Ela começa ou ela recomeça. É isso que eu falo. E é muito difícil, né? Às vezes uma família vem buscar diagnóstico de autismo ou de TDAH, que está bem comum hoje em dia. Nossa, eu até pensava, mas eu não imaginava que ia fechar. Que agora, como é que vai ser a minha vida? A sua vida vai continuar. Na verdade, Tu vai adaptar algumas coisas para ter uma qualidade de vida, mas você continua sendo a Maria, gostando de tal coisa, e aí a gente vai adaptar algumas coisas ali para que você tenha maior qualidade de vida e não sofrimento. Show! E nessa, eu acredito muito que, por exemplo, assim, eu sempre falo para os meus clientes, quando a gente vai tomando consciência desse nosso funcionamento, ou seja, então agora eu tenho TDAH. Na verdade, cada vez que a gente aprofunda o nosso autoconhecimento e a gente sabe daquilo que a gente é bom e daquilo que talvez a gente não é tão bom, nossa, aquilo abre, né? Tira as vendas dos nossos olhos, ele abre diversos caminhos que talvez não eram tão claros. Sim. Porque assim, eu já sei que eu tenho aquilo, mas não é para paralisar. Muito pelo contrário, a psicoterapia ela vem para fortalecer aquilo que eu já tenho de bom, mas assim, não, eu preciso disso aqui. Que vem o caso do adolescente que você contou, né? Eu preciso conversar com os meus amigos, eu quero convidar fulano para sair. Então, são coisas que, poxa, eu preciso ajudar essa pessoa. E aí, né, vai nas ferramentas. Então, muito pelo contrário, né? Não é para ficar com aquilo, nossa, como um peso, né? Agora eu tenho autismo, eu tenho TDAH, eu tenho... Não, muito pelo contrário, para fortalecer e quando, né? Eu digo que é um poder a mais que a gente tem na nossa vida. Eu vejo a avaliação hoje já que como uma coisa benéfica, entende? Eu não vejo prejuízos, só que vai muito de como o profissional faz a tratativa. Muda muito, né? Porque, de novo... Ao entregar um relatório final, ao entregar um laudo, é uma vida que está ali. Isso mesmo. E aí você pode estar família, impactando, né? Traumatizando aquela família. E aí a ideia, e a gente está também no Código de Ética, promover saúde e bem-estar, orientar. Cabe a nós esse papel. Né? Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque é outro ser humano vulnerável buscando alguma coisa, alguma ajuda ali. Né? Então, a avaliação, ela é polêmica, porque sim, existem testes que às vezes, a escala é feita por gênero masculino e gênero feminino, isso acaba discriminando um pouco. É por faixa etária. Existem testes antigos lá, se for contar a história da avaliação, que foi aplicado para avaliar QI, só a inteligência, né? Enfim, foi prejudicado. Sim, gente, mas a história da psicologia não é linda. Pra gente chegar aqui hoje, a gente passou por vários episódios bem complicados. Assim como o mundo, né? Então a avaliação, ela tem uma história delicada? Sim, ela tem. Mas hoje ela está se atualizando, visando contribuir para a vida da pessoa e não rotular. Porque o que eu mais escuto, avaliação, rotula. Professora de avaliação psicológica, DSM-5 escrita. Não é assim, né? Muito bem. Sá, deixa eu aproveitar que tem uma... eu coloquei uma caixinha lá no Instagram e com perguntas, né? Para quem quiser se perguntar e tudo mais. E uma delas, eu acho que cabe bem agora, assim, como identificar que a criança precisa de ajuda? Eu não sei em que sentido, né? Mas... Porque não é fácil criar uma criança, né, gente? Na verdade, toda criança precisa... Toda criança precisa de ajuda, toda normal. Criança precisa... Faz parte do processo, né? Com que idade? Porque hoje, Sá, você está atendendo que faixa etária, até para o pessoal entender? Hoje, na clínica, né, com psicoterapia, eu atendo a partir de 10 anos. 10 anos até... Não, mentira. 10 anos até cerca... Não me julguem. Não, até 50 anos.
Até 50 anos. Ah, A melhor Sabrina. idade eu não atendo. Porque tem que estudar umas coisas diferentes, não é meu nicho, já experienciei. E o quê? Gente, isso é muito legal Né? também. A gente entender que talvez o pessoal não Não entenda. entenda. Não é que a Sabrina tá fazendo, né? Aham, tô excluindo, Não. discriminando, Até não. porque eu não atendo criança, né? Eu amo criança, mas não atendo. É, assim como em todas as profissões, a gente precisa Delimitar, né? se encontrar. Até porque são faixas etárias diferentes. Por exemplo, criança, né? Quem atende criança tem que atender basicamente só criança, porque é um mundo de informações. Então, não dá para atender todo mundo. Não dá pra se especializar em tudo. Não tem como. Né? Não. Parece, mas não tem, tá, pessoal? Não dá. Não tem como. Eu acho que pra gente ser um profissional melhor, a gente tem que delimitar Sim. certas coisas. Ah, eu faço isso, não faço isso. Então, né, até desconfia do profissional que faz tudo. Isso não existe. Por muito tempo eu atendi, né? Você sabe, ali por quase 4 anos, só criança e adolescente. E aí eu fui migrando, né? Por que a escolha? Eu amo criança, gente. Sou fissurada, assim como eu amo idoso. Sou fissurada por idoso. Mas foram escolhas profissionais que foram se afunilando. Hoje eu atendo a partir de 10 anos por conta da autonomia e independência da criança. Eu vou trabalhar com os pais? Sim, vou trabalhar com os pais. Os pilares de sempre. Escola, consultório e família, né? Não tem como. Mas a criança de 10, ela já está com um pouquinho mais de amadurecimento emocional. Então, é uma outra perspectiva de Com trabalho, certeza. de atendimento. Por isso que é a partir de 10 anos, né? Mas hoje a minha maior demanda é adolescentes e adultos, né? No consultório, psicoterapia. E a avaliação também. A avaliação, dependendo muito a questão ali de demanda. Por exemplo, para a questão de autismo, né? Transtorno do espectro autista, a partir de 5 anos. A partir disso. Por que, Sabrina? Porque pequenininhos, por exemplo, hoje já consegue fechar diagnóstico com 2 anos? Não, gente, não consegue, porque é uma fase de desenvolvimento. Mas existem alguns neuropediatras que veem muita sintomatologia da criança e aí eles começam a ver traços autísticos, né? Para trabalhar a estimulação, é mais nesse sentido, que é a avaliação precoce. E existe um nicho muito amplo para essa questão da avaliação precoce, que não é a minha especialidade. Né? Porque, de novo, é um outro leque. Então, a partir de 5 é a mesma coisa. O desenvolvimento ele já está começando a ficar um pouco diferente. São fases diferentes, né? Ele começa a se concretizar um pouco mais. Ele está desenvolvendo, obviamente, mas é a fase diferente. Então, a partir de 5 anos, avaliação, né, para a questão de autismo, TDAH. E aí, transtornos de personalidade, gente, já me procuraram aí com 14, 15 anos, não dá. Né? A partir de 18 anos. Tá? Por quê? Porque antes não seria nem ético da minha parte fechar, tá? De novo, pelo desenvolvimento, né? Oscilação, mudanças, enfim. Então, tem umas especificidades, mas também não é só autismo e TEA, né? E TDAH. Eu também faço avaliação para bariátrica, né? Cirurgia bariátrica. A questão, às vezes, tem avaliação para algumas pessoas que precisam de avaliação psicológica para concurso, né? Também tem essa questão. Então, tem um leque dentro do clínico, da avaliação psicológica clínica, que permeia todas essas áreas. Para vasectomia, laqueadura também, né? Por plano de saúde, particular, muitas vezes precisa, tá? E o tempo, Sá, para o pessoal entender a avaliação, ela demora um pouquinho mais. Não necessariamente, depende da demanda, assim. Hoje, por exemplo, né, falar assim superficial, para trabalhar a questão de autismo, né? É mais ou menos de 6 a 10 sessões, tá? Principalmente para criança, mais sessões. Sempre 10 sessões, com certeza. Mas para adultos, geralmente 6 sessões. TDAH, 6 a 8 sessões. Ai, Sabrina, como você sabe isso? Gente, né? É uma vida estudando, mas assim, prática clínica também, aperfeiçoamento. Sim. Então, não adianta eu querer vender 8 sessões aí, às vezes, para um adulto, dizendo, né, a gente precisa. É claro, há casos e casos. Às vezes, tem outras comorbidades, que é bem comum na questão de adulto. Procura para fazer avaliação de TDAH, mas tem ansiedade, tem depressão. Desculpa, em 6 sessões não vai dar.
Então, a gente vai ter que estender. Então, é muito individual, né? Peculiar. É complexo, né, Sim. gente? Não dá pra... né, a gente falou tanto dessa importância e desse cuidado. Se você diz que precisa de mais sessões, precisa de mais sessões. Sim. Eu, né, com a psicoterapia lá com os meus clientes, sempre tem assim, às vezes até por questão financeira, ou esse, Jaque, pode ser já quinzenal, ou pode já espaçar. Então, assim, claro, não existe uma rigidez, a gente sempre é uma troca. Mas eu sempre alerto, não é um indicado, não é? Porque mesmo na psicoterapia existe um porquê de ser semanal, existe um porquê de quinzenal. Claro, cada psicólogo vai trabalhar de uma forma, mas... e tem o seu, né? A sua forma de enxergar. Abordagem também, né? Isso, mas a gente precisa, tem um porquê, não é? Eu preciso, porque preciso. Tem suas questões. E também assim, né, Jaque, é difícil. Como é que eu vou delimitar? Não, Jaque, em 10 sessões eu vou te avaliar isso, isso, isso. E se tu não consegue fazer... Eu trabalho com teste psicológico. E se tu não consegue fazer todos os testes nessas sessões? Entende? Então, geralmente eu trabalho com um pacote, mas eu sempre aviso. Talvez, diante da primeira entrevista, né? Entrevista inicial, talvez eu vá precisar de mais uma sessão, mas eu vou te avisar com antecedência. Né? Esse é o combinado. Mas é difícil porque é você. Então, você vai ter um desenvolvimento diferente do meu para teste psicológico, de atenção, sei lá, de memória. Porque somos pessoas diferentes, com estímulos diferentes, ambientes diferentes e por aí vai. Né? Então, não dá pra gente padronizar sempre. Mas, geralmente, até 10 sessões, né? A gente trabalha. Porém, eu já tive um caso de aplicação lá, de função cognitiva e tudo mais, 12 sessões. Porque, né, já tinha dificuldade de aprendizagem, algumas questões ali que vai ter uma condicionalidade diferente. E a gente precisa respeitar o tempo da pessoa também, né? Tudo isso. E assim, na avaliação, o que eu vejo? Teste, bora. Não respira, vamos lá. Calma, né? Você tem que saber se a pessoa dormiu bem, se ela comeu antes da avaliação, se ela não passou nada de estresse, porque isso impacta. Vai influenciar isso impacta mesmo. muito. Isso também é uma questão humana, né? Eu sempre brinco quando eu faço avaliação em criança, não dá para simplesmente senta aqui e vamos responder o VISC. Bora! Quanto mais, melhor. Não, a gente brinca, a gente conversa. Vamos descansar um pouquinho? Às vezes eles levam um lanchinho pra mim, eu levo um lanchinho pra ele. A gente lancha e continua. Porque você tá lidando com um ser humano nessa área. É uma criança, não é uma máquina. Isso mesmo. Entende? Não tem como. É a mesma coisa do adulto. Ele vem do trabalho, ele quer fazer avaliação. Aí ele quer que eu aplique teste de atenção. Ele tá exausto no dia do trabalho, entende? Então, vamos conversar um pouquinho? Como é que você tá? Você dormiu e tal? E tudo bem, às vezes eu até remarco, porque eu sei que não adianta, ele vai ser prejudicado naquele momento. Isso é legal que você está falando, né? Sabe que isso também dentro da psicoterapia, o psicólogo ele precisa, né? Às vezes a gente programa uma sessão e aí eu vou fazer aquela técnica ou aqui, né? A gente vai tratar este assunto aqui. Sim. E a gente precisa ter esse olhar para este cliente que, às vezes, teve um dia que eu tinha programado algo e esse meu cliente, ele veio muito estressado. Muito. Não dá. Não dá. Vamos ouvir o que aconteceu. Claro. Então, assim, é muito legal... esse olhar, né? Porque a gente está lidando... Olha como é importante, gente, essa parte de humano para humano. E pode ser assim, nossa, Jaque, mas não é assim? Às vezes não. Às vezes não. Às vezes a gente tem essa demanda, esse teste, bora aqui, vamos aplicar. Esse tempo, e não. Tem que dar conta. Não dá, tá? Sá, deixa eu ler a outra. Da criança, né? Então, só respondendo que a gente não sabe o sentido, depende muito. Às vezes também, já que tem um tipo de avaliação que a gente chama avaliação socioemocional, tá? Que é aquela criança que, por exemplo, passou por uma separação de pais recentemente, e aí tá tendo prejuízo na escola, aí os amiguinhos estão se afastando, consegue perceber, assim, que ela tá mais desanimada, sem apetite. Essa avaliação socioemocional, a gente consegue perceber bem a parte emocional da criança. O que está acontecendo? Se é por conta da separação, se pode ser uma coisa na escola. Legal. Então, também tem essa condicionalidade. Então, eu não sei quem mandou a pergunta, mas se de repente está vendo alguma diferença
essa alteração comportamental na sua criança, ou, né, na criança que mencionou ali, procure também, porque a gente consegue perceber a questão emocional da criança. E é uma avaliação muito lúdica, é muito gostosa para a criança, porque ela fala que ela vai brincar com a gente. E, na verdade, a gente está avaliando várias questões. Gente, olha que legal. Sabe? Depois a Sabrina vai passar seus contatos. Ó, Sá maravilhosa, profissional incrível, que admiro demais. Esse foi um elogio. Daí teve conflito entre pais separados. Quando realmente afeta a criança. Ai. Responda aí, Sabrina. Quando Acho que difícil não afetar, né, gente? Gente, não existe. Essa terminologia realmente afeta. De modo geral, afeta. Não tem como, né? Claro que cada criança vai lidar de uma forma. Mas minha experiência clínica com criança por 4 anos e também estudando e com a pós ali infantil, afeta, obviamente, emocionalmente, comportamento, né? Comportamento. Daí tem impacto na escola, nas atividades. Então, assim, é muito difícil a criança que não é afetada. É raríssimo, raríssimo. Por quê? Porque a gente vem de uma questão sócio-histórica, né? Concepção de a família unida, e aí é uma ruptura, até a criança entender. Mesmo que hoje em dia seja mais comum a questão de separação, a criança, ela idealiza. E aí, quando a gente vai para a educação, né? Com todo o respeito... Polêmicas. A gente vai para a educação, a gente pega, às vezes, literatura, livros didáticos, né? Sei lá, hoje em dia tem projetos de vida nas escolas. E aí mostra a família pai, mãe e filho junto, entende? E não separados. Então, histórico cultural, assim, a gente tem essa visão, a gente é criado dentro da educação, dentro da sociedade, pai e mãe juntos. E quando há essa ruptura, por mais que meu amiguinho também tenha, eu quero meus pais juntos. Então, é muito difícil e causa muitos impactos na criança. Muitos. E se não forem tratados, elaborados, são impactos para a adolescência e vida adulta. Tá? E aí a gente vai falar a questão de relacionamento futuro. Você sabe melhor que eu que você trabalha mais com relacionamentos, né? Relacionamento futuro, questão de identidade mesmo, profissional, pessoal, questão de autoconhecimento. Eu vou trabalhar dentro da cognitivo comportamental, crença de desvalor, onde eu não vou achar que eu mereço as coisas, onde eu não vou me sentir amado, eu não vou conseguir entender, né? O mundo à volta, eu vou dar o meu melhor e mesmo assim eu não vou conseguir me reconhecer e por aí vai. Então, sempre vai ter um impacto, infelizmente. Às vezes menor e às vezes maior. Mas também não deixem de separar por isso, né, gente? Cada um precisa lidar com essa demanda. Mas, gente, ajuda muito para essa pessoa que mandou. E eu imagino que essa é uma das grandes dificuldades, assim. Eu atendo muito da madrasta que vem, do pai que vem. Ajuda muito, né? Se estes pais que separaram, porque eles continuam pais, visarem colocarem como primordial a educação, né, desta criança. Eu vejo muito que o casal separa e é usado, né? Lógico, tem mágoas, geralmente tem muitos conflitos, e aí o pai ou a mãe sai de casa, às vezes não vê mais criança, ou vê uma vez por mês, meio período ou 15 dias. São poucos pais que, por exemplo, a realidade no meu consultório, são poucos pais que a gente consegue ter esse, né, vamos conversar sobre a criança, né? E às vezes, lógico, se é uma dificuldade, precisa levar também para psicoterapia, eu acho que é muito válido, porque no meio disso está a criança. Então, acaba, é um fator que piora muito. Além de ter essa separação, que já é um causador de diversas questões que, né, como se colocou aqui, quando esses pais ficam nessa, né, às vezes que é alienação, um colocando um contra o outro, dificulta muito e traz mais prejuízo para essa criança. Eu sempre falo, né, eu atendi muitas famílias de pais separados, era uma demanda bem frequente quando eu atendia os pequenos. E aí, não existe ex-pai e ex-mãe, né? Mas, principalmente, não só a educação, mas o filho ou a filha precisa continuar prioridade. Porque muitas vezes o que acontece? Quando tem a ruptura do casal, eles se tornam prioridade em sua vida. E não é um julgamento. Talvez
por readequar, reorganizar a vida. E a criança, ela está em segundo plano. E aí começam os primeiros conflitos emocionais. Entende? E aí, quando a criança, mesmo o casal separado, ela ainda é prioridade para o casal, a saúde mental permanece. O equilíbrio ainda permanece. Só que é muito difícil o casal manter a criança como prioridade. Por quê? Porque eles estão passando por desafios emocionais também. Né? E vão o foco precisar está de voltado ajuda. para eles, né? Manda essa família para psicoterapia. Sim. Precisa de ajuda, Sim, porque esse pai, essa mãe, ela tá, né, com suas dores desse relacionamento, que tá vivendo um luto e muitas vezes, né, aquele turbilhão, às vezes tem traição, às vezes, né, diversas questões. Essa criança que tá, né, tinha o pai e a mãe em casa, agora não tem mais, e aí a saudade e lidar. Então, assim, ó, se o adulto, que é adulto, né, que tem seu cérebro maduro, né, lindo, não consegue lidar e é difícil, imagina para criança que tem o cérebro ainda imaturo, que não consegue lidar com todas as, né, não sabe, não aprendeu a lidar com aquilo, então dificulta bastante. E os adultos esquecem que as crianças são pessoas e elas também têm emoções. Ai, gente, demais. Né? Então, pelo amor de Deus. Muitas vezes tanto criança, adolescente é meio que negligenciado, sabe, a questão emocional. E aí os pais falam, meu Deus, tá chorando porque o cachorro morreu. Gente, para eles é intensificado, porque é o problema que eles têm naquele momento. É diferente de quando a gente bate o carro e a gente fica desesperado. Para eles, perder o cachorro é muito, ou o cachorro sofreu um acidente, alguma coisa. Então, assim... Mas tem adulto que chora, hein? Sim. Mas a gente não pode menosprezar o sofrimento do outro. Claro que não. E às vezes os pais esquecem isso, que seus filhos também têm emoções. É sofrimento e medo, né, gente? Cada um... E esses dias, essa semana aí, uma cliente falou assim... Ai, Jaque, que reclamação... Como é que ela colocou? Não é inútil, é fútil. Ai, meu Deus, que eu tô falando uma coisa fútil. E eu justo colocando para ela que não é fútil. Se ela tá sofrendo, se aquilo é importante para ela, não é fútil. E às vezes a gente faz isso com a gente, né? Não, né? A gente precisa respeitar. E, né, os pais dos adolescentes às vezes têm isso, né? A gente falou de criança, mas de adolescente também. Ai... Já passei por isso, aí nada a ver. Gente. Nossa, queria ver você na minha época. Tá, mas não é sua época, pai. Né? E você já passou, eu sempre falo, os pais esquecem que já foram adolescentes. E ser adolescente, ai, gente, é horrível. É uma fase difícil. Etária, né? Quem sou eu para falar do sofrimento do outro? Isso mesmo. Né? Mas eu acredito que na infância e adolescência acaba piorando, né? Sabe? Porque intensifica, né? Eles não têm essa capacidade que a gente está cobrando. Acho que isso... Você, não é ensinado, né? Isso mesmo, o adulto... Não, e o cérebro não está imaturo ainda para aquilo, sim. né? Mas eu digo, é uma corrente, né? Porque muitos dos nossos pais, avós, não eram ensinados a falar de emoções, tá? A gente conversava isso outro dia. Sim. E aí, a gente quer cobrar eu não tenho filhos ainda, mas dos nossos filhos, que eles saibam. Mas muitas vezes a gente não fala na própria casa de emoções. E aí? Eu não consigo, quanto adulto, falar de emoção, e aí eu quero que o meu filho entenda, ou fale, ou lide com a emoção dele. Oi? Como? Entende? Não sei. Um desafio. Essa família precisa de uma orientação. Precisa. É um desafio, mas eu acho que quanto mais a gente fala das nossas emoções... Eu estou falando lá de casa, né? Eu acho que eu tenho minha filha e... quanto mais a gente coloca as nossas emoções e nomeia e tenta, né? É um dia a dia, porque a gente não teve muitas vezes isso, então é uma coisa que você está lidando, mas é possível mudar, né? É possível fazer diferente para que o ser humano é de emoções, então a gente precisa normalizar. Sá, vamos lá. Muitas ideias. Qual foi o caso mais crítico quando esteve... Ai, se você não quiser falar. Quando esteve no CRAS. Dar aula vale a pena financeiramente? Meu Deus. Então, galera, vamos lá, né? Uma coisa por vez. Bem polêmico esse assunto. Qual o caso mais crítico? O CRAS é difícil, que medo de expor aqui, né? Vou tentar ser generalista, tá? Para não expor a família. Teve uma situação bem complicada, aonde... só para vocês entenderem, eu trabalhei na ciência social, comecei no CREAS, depois fui para o CRAS. E depois trabalhei no abrigo. No CRAS,
Teve uma situação eu chamo de creche, mas é educação infantil, né? CEIM que fala. Teve uma situação de um CEIM que pediu ajuda, veio me procurar no CRAS, onde tinha uma suspeita de um bebezinho que tinha sofrido abuso sexual. Um bebê, gente, eu não me lembro quantos meses. Chega a me arrepiar só de contar. E aí, o que aconteceu? Eles foram trocar, né? Que tem a troca. Agora eu não lembro direito, já fui atendente, mas eu não me lembro direito. Eu sei que tem as trocas ali, né? E eles foram trocar. E quando eles foram limpar o bebezinho, tava saindo sangue do ânus, tá? E aí, essa prof ficou desesperada, chamou a direção e tal, e daí eles foram me procurar o que eles faziam, porque eles já suspeitavam algumas coisas e tal. Aí eu perguntei como que tava a questão, né, se tinha alguma questão do intestino, diarreia, enfim, né, evacuação ali, e elas só falaram do sangue. Tá, essa foi a primeira, né? Como a gente não tinha nada, a gente tava deduzindo, a gente não pode, né, uma suspeita. Já poderia fazer uma denúncia? Já, a gente já poderia, mas eu achei ainda... não me entendeu mal se eu entender a perspectiva da coisa, tá? Mas sangue pode ser de várias questões, né? Inclusive bebezinhos que às vezes forçam, são ressecados, enfim. Sim, né? acontece. Então a gente não sabe. Ok, isso foi no primeiro dia. No segundo dia, não foi, né, sucessivo, acho que foi na outra semana. De novo, essa prof veio me procurar no CRAS, que apareceu de novo sangue na fralda e tal, ali e tal. E tava chorando muito, 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 muito. E aí, cada um vai interpretar como quiser agora, né? O que essa prof fez? Ela começou a limpar e tal, e ela viu que estava um pouco dilatado a questão ali do ânus do bebê. E ela pediu para mim ir lá ver e tal. E aí, enfim, eu pedi para minha coordenação e a gente foi e estudando sobre, né? Eu estudo há muito tempo questão de violência sexual e tal. Parecia muito, né? Mas, de novo, a gente não tinha nada para comprovar. Aí, o que aconteceu? Na época, nós tínhamos uma parceria muito bacana com a Rede Catarina, que é a questão de atendimento a mulheres vítimas de violência. 2 policiais que faziam palestras com a gente lá no CRAS, era bem bacana. E aí, eu tinha um contato, né, um desses policiais, e eu pedi para ele vir para a gente trocar e conversar. E aí ele veio, eu conversei e falei para ele, falei assim, olha, eu acho que a gente precisa fazer uma denúncia, não dá para ficar assim. Na época, gente, o conselho tutelar era bem complicado. Então, não adiantaria levar só para o conselho ali, tá? Mas, de qualquer maneira, foi avisado o conselho, o e-mail ficou por isso, e ok. Voltando um pouquinho, o que vamos fazer? A prof, eu entendo ela, na época ela não quis se responsabilizar. Porque quando você faz um boletim de ocorrência em qualquer violação de direito, você precisa colocar o teu nome, não pode ser anônimo, né? A não ser, tipo, alguns casos de estupro e tal, mas é um pouco diferente, né? Ali teria que fazer e assinar, porque eles estavam ali presentes. E resumindo, esse caso foi muito difícil para mim, porque era um bebê, aonde ele, pelo terceiro dia depois, ela tinha chamado de novo, estava sangrando novamente, daí eu fui entender um pouco do histórico, fui buscar, né, informações na rede, era uma família delicada, e quando foi chamado os pais para conversar, eles sumiram e não levaram mais a criança para o CEIM. Então, foi um caso que mexeu muito comigo, eu lembro até hoje. A prof não quis fazer, e eu falei, não, eu vou fazer. Eu assino. E eu fiz pensando naquela criança. Porque depois, aí, né, fez o boletim de ocorrência e tudo mais, a gente foi ver, assim, que tinha, né, não vou colocar aqui, senão vai expor a família, independente do que aconteceu, não é o ideal e nem ético, mas tinha algumas condições que aquela criança não ficava só com a família, a casa era frequentada por outras pessoas, e a gente foi juntando, parecia muito assim. Mas não cabe a nós, psicólogos, naquele momento, investigar, mas denunciar e fazer algo pelaquela criança. Então, foi um caso que mexeu muito comigo, assim. E sabe, hoje, até eu tenho que confirmar, mas hoje existe, após aquele caso do menino... Não lembro, mas hoje, por exemplo, assim, qualquer profissional da educação, ou que, se você vê algo assim, ou se você percebe, você precisa, né? Porque senão você é acusado junto com... você é conivente daí, Você né? é conivente, isso. Sim. E eu acho que nossa... isso já faz um tempo, né? Atrás. Eu acho que foi após... Eu esqueci do caso. A partir da escuta especializada, né?
Que daí a educação foi treinada, vários setores foram Mas que treinados, antes, né, existia essa questão, o Sim. professor não quer. Não, você precisa. Aí eu entendo, porque ela não queria, né? Era uma criança de uma área que tinha envolvimento com tráfico. Ai. Então, eu entendo o medo dela e tal. E me gravou porque eu tive que assumir, depois eu fui chamada, né, sobre esse caso e tal. Então, foi um caso bem crítico, assim, que mexeu muito comigo na época. E de criticidade de uma outra forma, eu sempre conto isso nas minhas aulas, porque a faculdade não ensina. Em 2019, a gente passou por uma enchente bem grande em São Bento. E o nosso território do CRAS, ele teve uma comunidade, né, que teve enchente. E, gente, eu morro de medo de água, assim, eu não sei nadar e tal, né? E aí, a gente precisava convencer as famílias a sair das casas. E elas não queriam, porque era, né, o termo informal é invasão, né? Mas são casas que não estão regularizadas pela EMAB e tal. E aí a gente tinha que convencer, porque eles estavam com medo de sair e perder as casas. Aí eu estava ensopada, porque estava chovendo muito, assim. Aí os bombeiros falaram comigo, eles não querem sair agora e tal. Alguém precisa ajudar a gente a convencer eles, ou pelo menos entregar as crianças e tal. E aí eu amarrei o meu cabelo, eu até hoje, eu cheguei a me arrepiar e falei assim, não, eu vou. Eu entrei num barco. Tipo, a água, a gente tava aqui assim, ó, sabe, no meu colo de água. E eu sou bem alto, tenho 1,78. Então, eu entrei no barco e aí eu conheci as famílias, porque a gente atendia essas famílias. E eu comecei a bater, eu e a assistente social. Vamos sair, pessoal, a gente precisa, tá arriscado. Tava, meu Deus, assim, um caos. Não, a gente não vai sair. Eu falei, então me dá a criança. Então me dá a criança. Eu falava assim. Então me dá o bebê. Então, não, mas como assim? Eu falei, não, vai ter educador social que vai ficar com as crianças e tal. Me dá a criança, me dá a criança. E aí a gente começou a levar as crianças, entende? E é uma coisa que eu me emociono muito, assim, porque na faculdade nunca ninguém falou pra mim que a gente ia passar por isso. Você agir sob pressão, as pessoas chorando por perder suas coisas, as crianças desesperadas porque elas queriam sair também, entende? Então, assim, foi uma coisa que me marcou muito. No ano passado, a gente teve de novo uma enchente. E eu tinha extraído bem os sisos. E, nossa, eu chorei em casa porque eu queria estar lá ajudando, sabe? E foi uma coisa que me marcou muito, porque a gente fala aqui em São Bento que a gente não tem questão de pobreza, e a gente tem muito. A gente tem muita desigualdade. Tem pessoas assim que escolheram ficar lá, mas tem pessoas que não têm para onde ir. E aí elas estavam vulneráveis a tudo isso, a enchente, a doença e tudo mais. E aí foi uma situação bem crítica para mim, porque eu só fui agindo assim. Eu amarrei o cabelo, eles me deram uma capa, mas eu já estava molhada. Entrei no barco e aí a gente fez assim umas 5, 6 viagens, tirando as crianças, conseguimos tirar um idoso com uma condição bem precária, sabe? Então assim foi uma coisa que me marcou muito, assim, muito mesmo. E eu jamais imaginei que ia passar por isso. E fora, gente, assim, os inúmeros casos de abuso sexual. Muito difícil, assim. Muito difícil. Não tem como não se emocionar, né, Sá? Não tem como... Quando a gente fala de violência, eu acho que é muito difícil. a pior coisa que a gente possa... E ainda mais quando são com vulneráveis. Sim. Piora, e eu acho que a gente, como... Né, nós como psicólogos que a gente está em contato com algumas histórias, isso nunca deixa de impactar. Mas, Sá, eu queria, assim, ressaltar, porque não é todo profissional que tem essa entrega lá, né? Sim. Você fala, pelo que você está falando, claro que a gente não quer tornar polêmica, assim, mas me parece um sistema tão falho, né? Quando eu saí da faculdade, eu lembro que tu já me falou isso. Vou fazer concurso público, né? Verba garantida, não é assim? Tipo, gente, Uma época eu queria concurso público. Aí eu entrei lá por seletivo, né? E assim, beleza, salário na época... Era bem uma época que, assim... Tenta. Vamos. Vamos lá. Recém-formada, é Bora. isso, gente? Bora. Tem um negócio, vamos. Enfim, né? A experiência que eu tive, eu mudei muito como ser humano depois da assistência. Eu brinco que todo mundo tinha que passar uma semana trabalhando na assistência social, para dar valor à vida e saber como é realmente. Mas, enfim, o sistema público é falho.
Não é só São Bento, não é Santa Catarina, é o Brasil. Né? Políticas públicas são falhas. Essa é a maior discussão que a gente tem com os alunos sempre. O que podemos fazer para melhorar, né? E nós fazemos as políticas públicas e muitas vezes nós não fazemos nada, né? A gente fica assistindo o próprio governo violar o direito da pessoa. Ou a gente não fazendo movimento nenhum, que é pior, né? Enfim, é outro assunto aqui. Mas, gente, é difícil, rede não funciona. Tá tentando melhorar, tem gestor mais engajado? Às vezes tem. Mas tem muita coisa que não dá, não funciona. Falta recurso, aí você não faz planejamento, daí não vem o recurso, daí tem que... Sabe, tudo é muito burocrático. E assim, ó, talvez o pessoal que ouve, a primeira vez que eu ouvi essa história, talvez está se perguntando assim, nossa, mas meu Deus, se não dá vontade de ir lá e pegar, né, no caso da criança, lá pegar a criança e lá, né? Dá. Só que o buraco é mais embaixo. Você que está com o profissional ali, tem muitas coisas que limitam. E eu acho que é por isso que o pessoal dessas instituições às vezes adoecem tanto, né? Porque a gente vai querendo fazer e muitas coisas o sistema nos limita. E claro, assim, tem profissionais e profissionais, né? Eu falo que tem profissional que eu não sei como que passou no concurso, gente. Porque falar com o profissional em uma porta, talvez a porta reaja mais do que, sabe? Não, realmente, assim, é sério. Não sei como que passou, não entendo. Eu tenho, assim, ó, concurso público, me desculpem, não define inteligência. Não define. Porque, assim, não dá. A pessoa não tem uma ideia, uma atitude. Não dá pra entender. Entende? Não tem como. Mas, enfim. E o que você falou, já queria contar bem rápido. É claro que dá vontade de levar para casa. Quando eu trabalhei na assistência, no CREAS, que eu trabalhei com medida socioeducativa, né? Trabalhei com vários adolescentes envolvidos com tráfico. Jamais imaginei que ia trabalhar com isso. Né? Armados, às vezes, enfim... Gente, cada história, eles estão lá, eles né, tiveram ato infracional porque a história deles é muito difícil. É um bolo de neve, é um ciclo, né? Sim, enfim. Mas também teve um caso, quando eu fui pro CRAS, foi muito sarro, eu fui advertida verbalmente. Porque assim, né, eu sempre fui muito assim de querer ajudar as pessoas. Quem me conhece sabe disso. Tipo, se eu puder, eu vou dar um jeito, assim, a coisa vai acontecer. E aí eu cheguei no CRAS e tal, né, super animada. E aí eu entrei no grupo de crianças já. E aí, beleza, daí eu fazia o grupo de crianças, depois fui pro grupo de mulheres. E aí chegou um menino e falou assim: oi, tia, tudo bem? Né? Eles me chamavam de tia. E a gente foi conversando e tal. Aí ele olhou assim pra mim: você sabia que hoje é meu aniversário? Eu falei: sério? Que legal. E não sei o que, sabe o jeito que eu sou, né? E ele: é bem legal. Pena que não vai ter nada na minha casa. Porque a minha mãe disse que não tem dinheiro e é caro o bolo e tal, né? Eu falei: pois é. E eu fui escutando, né? E aí eu falei assim, dele até pedi um presente pra minha mãe. Ai, vou chorar. Aí eu falei: sério? O que você pediu pra tua mãe? Ah, eu pedi se ela podia comprar, sabe aquelas bolachas recheadas pra mim? Eu queria de presente. Eu falei: bolacha recheada? E ele nem falou a marca, nada. Tia, tipo, eu queria uma bolacha recheada e eu queria uma máscara, sabe aquele Hulk verde? Eu falei: sei. Daí ele falou assim: é que lá em casa não tem bolacha recheada. Eu nem me lembro a última vez que teve. Aí eu falei: sério? Né? Daí ele: sim. Aí eu falei assim, a gente ficou conversando e tal. Eu falei: e você vem no grupo semana que vem? Ele: não, eu venho, acho que a minha mãe vai vir, porque eu achei bem legal e tal. Gente, assim, eu fui arrasada pra casa. Fui arrasada. O que a Sabrina fez? Só para vocês entenderem, assistencialismo é dar coisas para as pessoas. Isso é proibido, extremamente proibido na assistência social. Não pode fazer isso. Lá vai a doida. E aí, comprei um monte de bolacha recheada, doce e tal. Coloquei em 3 sacolas, amarrei, comprei uma máscara do Hulk. E quando ele estava indo embora, eu dei a sacola para ele. Na outra semana. Porque assim, gente, pra mim... Eu tive algumas dificuldades na minha vida, mas graças a Deus, comida nunca foi problema, né? Então, meu Deus, assim... mexeu muito comigo, assim, uma bolacha recheada, entende? É o mínimo, assim... Eu agora falo rindo, mas quando eu contava, eu me emocionava muito, assim. E aí, o que aconteceu? Como tinha mais que uma, o que ele foi fazer? Foi dividir com outros, né? Obviamente. A Sabrina deu.
E chegou na nossa secretária de assistência. Outro dia, Sabrina, sobe aqui. Levei uma juntada. Olha, eu entendo a tua intenção, mas a gente não pode fazer isso, tá? Aí eu falei, tá, então uma criança, no aniversário dela, me fala que faz anos que ela não come uma bolacha recheada e ela pede de presente um pacote de bolacha recheada. Ai, Não consigo, falei, não dou conta. faria o mesmo. Não dá. Não tem como. Acho que esse trabalho não vai dar pra mim, falei. Aí ela foi bem firme, assim, ela falou assim, tu vai ter que se policiar ou realmente não vai dar. E aí eu fui aprendendo a lidar e tentar, tipo, mudar o ciclo e tal. Mas algumas coisas ainda por fora aconteceram. Mas, enfim. Mas, gente, não tem como. Não Dá tem vontade de você levar como, que a embora. parte- Vamos lá no mercado, né? Tipo, vamos comprar, vamos, sei lá. É uma coisa pequena. Uma máscara do Hulk, gente. O que é uma máscara do Hulk? Na época, acho que nem R$10 eu paguei. Entende? Então, sim, a gente tem vontade. Só que a gente também tem os limites, né? É difícil. Bem difícil. Sá, pegando essa questão com abuso, você me falou de um projeto. Sim. Eu acho que vem muito a calhar e eu gostaria que você falasse um pouquinho desse projeto, como é que funciona, até para o pessoal ter essas informações que eu acho que vem aí como, né, um presente aí para São Bento. Então, esse projeto é um pedacinho de mim, assim. Faz muito tempo que eu quero fazer esse projeto. Muito tempo. Acho que desde 2018, 2019 ali. E isso aqui não aconteceu. E aí, depois da assistência, depois de atender tanto as vítimas de violência, de modo geral, né? Eu pensava, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu queria fazer um projeto para mulheres vítimas de violência, há muito tempo. E aí eu queria contar em primeira mão que esse ano vai se concretizar esse projeto. Então, esse projeto, ele tem o nome de Projeto Salomé. Por que Projeto Salomé, né? Pra quem não sabe, a minha avó se chamava Salomeia. E praticamente, assim, minha mãe trabalhava muito e tal, meus pais se separaram muito cedo. E os meus avós que me criaram, eu digo assim, né? A referência que eu tenho deles é muito forte. E a minha avó sempre foi uma pessoa muito generosa, muito. Se ela precisasse tirar a blusa do corpo dela naquele momento, sempre. Ela chamava as pessoas na rua ali para tomar café com ela, e sempre tinha café para todo mundo, e ajudava, e meu Deus, assim. E aí é uma homenagem a ela. Eu só não coloquei Salomeia, porque acho que ficava difícil de pronunciar. E aí eu lembro que a minha família, do lado da minha mãe, é polonesa. Aí eles ficavam falando Salomé, isso aqui, sabe? Então ficou Salomé. Né? Em homenagem à minha avó. O projeto Salomé, ele vem para contribuir justamente com as vítimas de violência, mulheres, né? Que fique bem claro, pessoas que se identificam do gênero feminino também podem participar, tá? De forma alguma a gente quer discriminar, né, essas pessoas que já sofreram tanto, pelo contrário. E aí, qual que é a proposta inicial e objetiva? É contribuir para a saúde mental dessas mulheres, né? E dessas pessoas que se identificam do gênero feminino também, aonde a gente vai estar fazendo um grupo, né, de mulheres vítimas de violência lá na clínica, né, na clínica Ressignificar. E aí esse grupo ele está sendo estruturado ainda, mas a ideia é que ele aconteça semanalmente, né? E aí eu sou a pioneira, obviamente organizadora, vou acompanhar, lidar com as demandas, mas eu também vou ter mais 2 pessoas para me ajudar, né? Então, porque a ideia é que a gente tenha demanda e que as mulheres Com certeza. se interem, queiram participar. E aí vai ser totalmente gratuito esse grupo, né, para essas mulheres. E o projeto Salomé ele também se estende num outro objetivo, que ainda eu quero fazer as parcerias aqui em São Bento com as escolas, né, que eu acho que é a porta de entrada, aonde a gente vai trabalhar violência contra a mulher para todo mundo. Adolescentes, né, do gênero feminino, masculino, mas também a questão de abuso psicológico, né, abuso, enfim, físico, para prevenção também,
porque não adianta a gente só trabalhar com as vítimas, a gente tem que fazer alguma coisa para prevenção. Então, ele tem esses 2 objetivos iniciais, que seria trabalhar com as vítimas, e ele se estende para trabalhar com a prevenção da violência contra a mulher em escolas, né? E aí, é um trabalho social, gratuito, em parceria. Então, estou muito feliz. Meu, que legal! Que esse ano vai acontecer. Ainda a gente está estruturando, então estou falando aqui em primeira mão. Quando começa? Então, a ideia é começar em março. Aham. E aí a gente tá trabalhando agora com as artes, e daí ainda preciso o local, tudo do grupo tá ok. Essa segunda parte que ainda preciso conversar com a Secretaria de Educação e tudo mais, da abertura deles também, né? Tá, e Sá, quem está nos escutando e talvez se identificou, já pode procurar, talvez para trocar. Tenho interesse, quero saber mais, né? Vi que você vai fazer um grupo, né, para mulheres que sofreram violência. Podem estar procurando tanto no meu Insta profissional, no Insta da clínica, ou pelo WhatsApp mesmo, não tem problema. Você quer falar teu Insta, Sá? Pode ser, o meu Insta é @psicosabrinadebairros, né? E o Insta da clínica 01 Ressignificar. Acho que... Ai, gente, é novo, eu não me lembro. Mas, enfim, pode ser no profissional, que acho que é mais fácil, tá? Não lembro o arroba. Mas é Clínica Ressignificar aqui de São Bento, né? Então, já vai diferente. Já vai. E tem a clínica, né, Sá? Que foi outro sonho realizado ano passado. Sim. Então, além de querer ser professora, né, lá em meados na psicologia, no início do 2º ano, desde o 3º, 4º ano, eu sempre quis abrir uma clínica. E aí foi bem engraçado, porque depois que a gente se formou, eu até comentei com a Jax, a gente fazia reuniões. Tipo, vamos abrir uma clínica. Aí a gente fazia reuniões, como que vai ser, o que precisa. E aí, recém-formados, tudo difícil, né? Complicado. Gente, é muito caro para ter uma clínica. Essa é a grande verdade. O investimento é alto. Recém-formado, cara, é difícil. E aí, já vinha daquela época a ideia de ter a clínica e tal, a gente queria fazer sociedade e tal. E aí foi protelando. E aí eu comecei a ir para outras áreas, né? Eu fui para psicologia social, aí eu também trabalho com psicologia jurídica, aí teve a questão do consultório, aí eu trabalhava na assistência, daí depois eu fui para organizacional, eu já rodei bastante área da psicologia. Porque eu sou dinâmica e eu não consigo ficar num lugar só, você sabe, né? E aí, no ano passado, eu decidi assim, vai acontecer a clínica. Não sei, vai acontecer. Uma, porque a gente precisava mudar de consultório. E outra, porque eu tinha esse projeto de trabalhar com grupos. E a partir de março eu também vou estar trabalhando com grupos, tá? Vem coisa boa. Vem várias coisas legais esse ano. E aí, eu precisava do espaço. Então, pensando no espaço, nas novidades e tudo mais, vamos lá, vamos abrir a clínica. E aí, a clínica é um sonho realizado. É óbvio, né? Eu com meu padrão de autocobrança e exigência, ainda não tá como eu gostaria. Tá bem linda, gente. Ela é mas linda. Já tá bem aconchegante, bem fofinha. O que tem lá, Sá? Conta. Então, lá a gente já tem algumas psicólogas trabalhando com a gente, inclusive a Jaque, na Clínica Ressignificar. Temos a Rose também, a Mayara Petris. E agora a gente vai estar trazendo mais psicólogas, né? Tem a Fernanda, que também fechou com a gente, começa lá, a professora Lívia também. E aí a gente vai começar agora com algumas psicólogas também convênios para atendimentos de psicoterapia individual. Olha que legal, gente, porque sempre me perguntam sobre convênios, sobre... Então, né, é uma oportunidade. Então, para quem me pergunta, e claro, a gente já vai passando, vão ter outros profissionais também. Sim. E é legal que são profissionais de outros nichos, né? Sim. Então, acho que acaba, né, tá ficando bem completinha. Sim, bem legal. Porque a gente brinca que demanda tem para todo mundo, né? Então, hoje a gente trabalha lá com atendimentos individuais, atendimentos de casal, a Jaque, e também tem uma outra psico lá, a Rose, né? Mas você, acho que tem uma frente maior de relacionamentos e tudo mais. Aí a gente tem orientação profissional, a gente tem, a Mayara trabalha com terapia junguiana. Então, é bem diferente. Eu não conheço um profissional aqui em São Bento, que é uma abordagem isso, de gente. trabalho. Uhum.
Gente, é psicologia. Tudo psicologia, a gente trabalha com psicologia, né? Ciência. Não é nada, né? Psicologia. Fora do... E aí, a gente também trabalha com atendimentos agora grupais, e aí a gente vai ter os grupos, né, de trabalho. E assim, novidades, a gente vai trabalhar com algumas avaliações específicas, né? Vai estar abrindo aí um nicho um pouco maior e alguns projetos também. Inclusive, alguns cursos, né? Tanto meus quanto das outras profissionais, workshop, roda de conversa. Então, a gente tá nesse meio, assim. A ideia é fazer algo mais voltado para desenvolvimento humano também, não só a questão de atendimentos psicológicos, mas aperfeiçoamento, né, workshop específico, trocas, assim, de desenvolvimento, às vezes, organizacional, né, e tudo mais. Muito bom. A clínica também acho que acaba sendo um presente aí para São Bento, porque a gente sentia essa falta, né, de uma clínica que envolvesse mais, né, até para poder encaminhar, porque a gente, como a gente falou, né, nós não conseguimos atender, né, todos os nichos e nem deveríamos, né, e acaba ficando bem completinho e tudo ali. E fora que é um lugar bem tranquilo, bem bonito, nos sigam lá. Sá, ai, eu gostei. Foi bem legal, meu Deus, passou muito rápido. Passou rápido. Sá, eu só queria te perguntar, assim, ó, deixa eu ver. Tem uma pergunta que a gente já falou sobre as causas do autismo, né, as possíveis causas ali. Tem uma outra, só uma última pergunta aqui. Pode contar como foi logo após se formar sobre insegurança? Já iniciou com a clínica, fez pós-graduação? Já. Acho que insegurança né? Então, depois que a gente se forma, eu brincava com as minhas orientandas no ano passado, vão passar de uma fase do não sou ninguém, né? Porque tu não é mais aluno, tu não é acadêmico. Tu não tá mais no guarda-chuva lá. Mas você também não é profissional, porque você não teve CRP. Então, eu não sou ninguém, eu brinco com elas. E algumas já estão falando, professora, é verdade, tá acontecendo. Enfim, gente, depois que a gente se forma, a gente quer um monte de coisa, né? Eu sempre pensei em psicologia clínica, sempre me chamou a atenção. Inclusive, eu comprava coisas para clínica desde o meu 3º ano, né? Então, sempre. Qual foi a maior dificuldade? Quando a gente se formou, principalmente ser uma cidade menor, agora já em expansão, existe ainda, mas existia muito preconceito na época. Muito. Muito, muito. Então, assim, o que aconteceu? Eu trabalhava num outro ramo, nada a ver. Trabalhava numa oficina mecânica, gente, nada a ver, assim. Faz tudo. Sabrina, a gente chama. Essa menina aí. Que faz tudo, assim, desde lavar peça, comprar peça, administrativa, tudo que vocês possam imaginar, né? E aí, pensei, eu quero atender, né? E aí eu pensei, não, eu vou atender. Daí a gente começa a ir atrás e tal. E na época a dificuldade foi assim, de como começar. Né? Porque hoje eu brinco na sala de aula. Hoje tá bem melhor, gente. E eu dou muita orientação de como começar sem um consultório, entende? Eu queria ter tá tido. Lá no meu Instagram, gente. E eu queria ter tido essas orientações lá atrás. É bem né? isso, bem Mas, isso. enfim. E aí eu conciliava. Daí eu pensei, vou locar uma sala por hora, né? E aí eu loquei a sala, mas eu não tinha cliente, gente. Beleza. Só que a gente colou grau do dia 5, eu acho. Não, dia 5. Por aí, sei lá. E aí eu sei que 2 semanas depois, assim, Deus é tão grande e maravilhoso, que o professor João Ângelo, né, falou assim, Sabrina, tem uma vaga para psicóloga clínica aqui em Rio Negro, na Gaia, que era a clínica que ele atendia lá em Rio Negro. E tem fila de espera. Deu, como assim? Psicologia infantil. Deu, nossa, eu vou dar um jeito. Mas eu não sabia, né, que era por convênio. E aí eu fui lá fazer entrevista e tal, e eu gostei, ela me falou, não vou falar o nome do convênio aqui, mas era um convênio que pagava muito pouquinho, gente. Na época pagava tipo R$19,90. Olha isso, gente. R$19,90. E aí, assim, Meu gente, Deus. o que aconteceu? Eu tinha 10 pessoas na fila, 10 crianças na fila, e todas eram por um convênio. E aí, eu não tinha ninguém aqui, eu continuava na oficina. Aí eu fiz um combinado com o meu chefe e tal. Então, toda sexta-feira eu ia para Rio Negro, saía daqui 6h30 da manhã,
ir para lá atender, ficava o dia inteiro até as 9 da noite e voltava. Então, eu abastecia, ia para lá, atendia essas 10 a R$19,90. Você pagava para trabalhar. Pagava R$10 a sub, pagava mais os 6% de nota fiscal que era na época. No final, me sobrava R$6 por atendimento. E assim eu fui uns 6 meses. Quando eu fiz 6 meses, meu primeiro cliente particular, R$100 era. Porque era padrão na clínica, todo mundo tinha que cobrar. Gente, eu não acreditava. Hoje eu tenho um cliente particular. Porque, gente, claro, foram entrando outros convênios, porque pagava um pouquinho melhor. Batendo o microfone aqui. Mas assim, complicado, né? Então, no começo foi difícil. E aí, eu fiquei aqui 1 ano com 2 clientes. 1 ano. E lá, eu tinha mais ou menos comecei com 10, depois fui para 15, uns 20, eu acho. Daí eu dividi em 2 dias, né? Eu ia quinta e sexta para lá. Então, assim, no começo foi difícil, mas eu queria muito clínica e tal. Então, pensei, vamos lá pegar a experiência, vamos tentar pagar para trabalhar. Agradeço muito a oportunidade hoje, sabe? Aprendi muito, lia muito. Tinha que fazer uma supervisão, às vezes, a cada 15 dias, porque era muito caro. Não tinha condição de pagar. Foi bem difícil, sim. E aí... Resumindo, gente, assim, ó. Foi difícil. Não tem... Eu acho que para qualquer profissão, né, Sá? Se você não é herdeiro, né? Então, bem explicado, porque se você é herdeiro é outro caminho. Mas assim, se você não é herdeiro, é muito difícil. A gente precisa pagar para trabalhar, porque a gente precisa dessa experiência e a gente precisa aparecer para o mercado. E então, hoje eu já acho que não, sabe? Hoje eu já vejo pelas minhas orientandas de 5º ano ali, né? Que vão se formar agora. Ela já tem demanda. Tipo, infantil. Infantil é outra questão, né? Mas, enfim, tá um pouco mais fácil. Mas ainda não é tão fácil, mas tá um pouco mais fácil. Mas o que eu digo assim, geralmente vai começar por plano. Esses planos é outro assunto, gente. Dá um pod inteiro, assim, sobre... Porque é muito triste ainda, e ainda acontece essa realidade. Então, esse é um dos motivos de não atender por plano, porque a gente precisa... Você viu o quanto que, né? Aqui a gente apresentou o currículo da Sá, mas a gente vive estudando. Investindo, para que você... Não dá. Não paga, não assim, tem como. Né, já que uma pós aí... Hoje no Brasil não existe pós-graduação mesmo online por menos de R$12.000. É caríssimo, né? É caríssimo. Fora o teu tempo, né? A tua energia que você gasta o mestrado, em si, que você... Eu fiz porque eu tinha bolsa. Então, eu ganhei bolsa no primeiro ano, no segundo eu pagava metade. Mas aí era em Joinville. É combustível, é tempo. Então, né? Até você conseguir os cursos, os testes. Eu tenho testes hoje no consultório, que as pessoas não acreditam. São R$3.500 um teste. E assim, até você pagar 3 mil. Sabrina, vão querer assaltar. Desculpa, corta essa... Mas, enfim, é muito investimento, entende? Então, assim, no começo foi bem difícil. Só que aí, logo, isso foi tudo em 2017 que aconteceu. E aí, em 2018, daí teve a questão da assistência. Aí, nossa, gente, quando eu ganhei meu primeiro salário de R$3.000, eu nem acreditava. Eu nem sabia o que fazer com o dinheiro. Porque eu falei assim, Alexandre, já paguei todas as contas da casa, e aí, o que a gente vai fazer com o dinheiro que sobrou? Nossa! Porque eu não estava acostumada. Eu estava, pelo contrário, eu devia um monte de coisa, porque até rodar, né? Sim. Então, assim, eu acho que, pra mim, não sei como foi pra você, Jaque, mas faz uns 3 anos, assim, que estabilizou. De 7... Sim, eu acho que eu concordo contigo, porque, na verdade, eu sempre falava na faculdade, ó, a ilusão da pessoa, eu falava assim que a gente ia ficar rica, a gente falava, ainda vai que rola, né? Mas, brincadeiras à parte, claro que melhorou, acho que as nossas vidas, com toda certeza. Mas uma coisa que eu acho que para quem está se formando agora, eu poderia dar, assim, sei lá, talvez o meu lema, assim, eu tinha certeza, eu coloquei isso para mim, que eu ia viver da psicologia. Né? Talvez não tinha, eu cheguei a estudar para concurso, né? Aquela coisa. Eu também sou dinâmica, no sentido de vou para cá, vou para lá, e claro que a gente vai funilando. Hoje,
eu amo a clínica e eu não me vejo fora dela. Claro, eu tô aqui, tenho os projetos, mas assim, a clínica, eu amo estar lá e realmente é muito prazeroso para mim. Me encontrei. Mas até chegar a esse ponto, Demora. gente, eu fui abraçando as oportunidades. Essa é a grande verdade. Eu acho que a gente precisa. A gente vai. Vamos lá. Pelo menos vai servir, porque eu não gosto disso aqui. Sim, pra descartar. Mas assim, também, ali a pergunta é insegurança. Claro, gente, você é recém-formado. Eu sou professora. A gente tenta passar Tem que fazer supervisão, gente. a gente tenta passar o máximo de coisa possível, mas não dá tempo. A ementa é curta. Não. E assim, eu sempre falo, faculdade é superficial. Se tu quer trabalhar com clínica, supervisão, especialização, vai se formar na área. Tu quer trabalhar com psicologia organizacional, vai se formar na área, porque é muito superficial, não dá tempo. É muito ampla a psicologia. Isso Cada vez mesmo. mais, né? Então, ela está se ramificando cada vez mais. E é ótimo isso. Mas, em contrapartida, a graduação não dá conta. Então, assim, é claro que no meu primeiro atendimento, lembro até hoje, assim, eu estava com medo? Sim, eu estava com medo. Né? Normal? Era uma criança? Era. Eu amo criança? Amo. Mas, tipo, e aí? Como que vai ser? Né? Teve casos que eu tive que estudar e, assim, foi ali que eu comecei a comprar livro e ler e consumir livro, muito livro, porque, assim, eu não podia pagar a supervisão toda semana. E eu precisava planejar minhas sessões e tal, enfim. E aí, eu escolhi fazer pós já no subsequente, né? Depois de se formar, que aí foi em avaliação psicológica. E aí, era estudar para clínica, era fazer a pós, e a minha pós era com estágio, era um monte de coisa, entende? Então, não era qualquer coisa. Você dormia, presencial. Sabrina? Não. Sim, algumas horas. Algumas. Enfim, gente. Poliana? Um abraço, Poli. Vai que um dia ela vê o Ela nosso vê o nosso pod, eu pod, vou né? encaminhar. Vai, isso. Professora Poli, ó. Estamos com saudade, você me responde WhatsApp, né? Mas assim, é claro que é normal, gente. Tudo que é novo dá uma insegurança, né? E só que, e é claro, assim, desde que eu comecei a fazer a avaliação de 2018 até agora, nossa, eu olho meu primeiro relatório e agora. Jesus Cristo. Gente, nem se compara? Nem se compara? É isso aí. Né? A gente vai se aperfeiçoando, é normal, mas não dá para estagnar, que é o que a Jaque já falou. Tem que buscar, tem que atualizar. E assim, não é só atualizar o conhecimento, gente, é escrita, a gente escreve muito, é relato de sessão, é relatório, né? Às vezes é a troca com um psiquiatra, com um neuro, é muita coisa. Então, não adianta só o conhecimento prático, o conhecimento teórico também precisa. Porque por mais que tu vai filtrar para o teu cliente e passar mais informal, você é o técnico, você tem que dominar, né? Senão alguma coisa não vai dar muito legal aí nos atendimentos, na psicologia. Por isso que a gente fala de ir afunilando, né? Por isso que a gente falou de faixa etária, porque é impossível você entender de tudo, não consegue. Até porque as coisas vão se modificando. Sim. Sá, quero te agradecer imensamente. Eu acho que foi bem gostoso. Pelo menos para mim, assim, acho que foi o objetivo atingido. A gente falou sobre diversos assuntos importantes. Se alguém tiver alguma pergunta, né, Sá, deixou as redes sociais ali. Se você quiser repetir, Sá, mas né, pode estar mandando e tudo mais. A gente sempre tá por aí. Agradecer, né, você que está me assistindo. Espero que você curta. Encaminhe esse link, por favor, nos ajude. E no próximo pod, né, mês de fevereiro. Deixa eu falar pra vocês, porque esse episódio, né, então tá no Spotify, tá no YouTube. Não deixe de se inscrever, né? Todo mês vai ter um episódio diferente. Sempre vou trazer um assunto, né, relacionado à saúde, como eu falei pra vocês, que agregue para nós. E que seja uma conversa gostosa, assim como foi com a Sá. Gratidão a todos que estão assistindo. Me sigam lá no Instagram, @JaquelineVíncula, _psicóloga. Sempre estou colocando coisas lá a respeito da saúde mental, da psicoterapia, né, do meu trabalho, um pouquinho da minha vida também. Sá, se você quiser repetir, se você quiser falar mais alguma coisa, por favor, esse é o momento. Não, só a repetir, eu não sou assim tão adepta às redes sociais, né? Mas estou melhorando. Tá colocando. Uma pergunta que ela responde lá, gente. Eu respondo, com certeza. Mas @psico Sabrina de Bairros, né? Que meu sobrenome do meio é Bairros. E aí, só agradecer mais uma vez. Eu acho que, se você me permite, também é um grande orgulho poder ver você aqui.
Ai, que bom. realizando os teus sonhos e também concretizando metas, sabe, profissionais e principalmente assim ver o quanto você é determinada, persistente e o quanto você continua aí em busca da psicologia para tua vida. Eu brinco assim que a gente conhece várias psicólogas, obviamente, mas que você tem uma persistência, uma determinação que eu já te falei, que é, nossa, inenarrável assim. Então, Ai, obrigada, Sam. quero agradecer, né, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade e fico à disposição, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Ah, então é isso. Obrigada, gente. Até fevereiro. Ai.